independente da nossa relação antiga de amizade, eu vejo que você faz um trabalho na Câmara diferenciado. Né? Você, ultimamente, tem ido aos bairros, tem levado algumas propostas suas. Essa do CEP, se não me engano, foi você que fez. Bom, nós. Com o cadastramento das ruas da cidade, com o CEP, para poder chegar às correspondências. Foi você que... Sim. Veja bem, Braga, nós temos tido sempre, né, a preocupação de ouvir as necessidades. Eu acho que a gente acerta muito mais do que erra quando a gente busca ouvir as pessoas. Eu acho que esse tem sido o marco do nosso trabalho desde 2012, quando assumi a Câmara de Vereadores, né, 3.104 vitorienses entenderam que nós deveríamos representar Vitória de Santo Antão, e hoje representamos os vitorienses na Casa Legislativa. Isso para mim nos honra muito. E desde que assumimos aí, procuramos sempre adotar ou mostrar às pessoas como é a nossa linha de trabalho, como é que nós construímos, né, as nossas ideias. Viraca, nada mais elas surgem a partir da consulta popular. Nós temos hoje um gabinete composto por jovens, né? No meu gabinete, todos os cargos do nosso gabinete são compostos por pessoas que estão aí junto comigo, à disposição de Vitória de Santo Antão, trazendo novas ideias, ouvindo a população, e isso tem permitido que o nosso trabalho seja um trabalho diferenciado. E é diferenciado a partir da oitiva da população. Nós temos outra coisa interessante, você inclusive levou para as escolas. Eu me lembro do projeto, enquanto você era presidente da casa, você levava o legislativo, apresentava a Câmara nas escolas. Surgiu essa ideia a partir de uma consulta popular. Quando assumimos a direção da casa, a presidência da casa, nós fizemos uma consulta popular. A partir dessa pesquisa, tivemos a preocupação de levar as pessoas e que as pessoas pudessem, então, redescobrir o poder legislativo. Nós passamos a ter índices percentuais alarmantes, chegamos a mais de 40% da população nos responder que não sabia qual o papel do vereador. Isso nos assustou, de não saber para que serve o vereador. Então daí começamos a trabalhar com a equipe e surgiram as ideias e a gente colocou em prática projetos como o Plenário Escola, que foi inclusive... É o Plenário Escola. Plenário Escola, que foi, inclusive, nós conseguimos atrair a imprensa, tivemos a oportunidade de receber a Rede Globo de televisão aqui em Vitória de Santo Antão, para um desses momentos, desse plenário, foi na Escola Pedro Ribeiro. Nós recebemos a Rede Globo e fomos manchete. Então nós começamos a buscar e disponibilizar à população outras alternativas de contato com a Câmara. Criamos uma ouvidoria, damos a possibilidade de que todo cidadão vitoriense pudesse se comunicar com a Câmara através da ouvidoria. Criamos um aplicativo no celular, que também tivemos a oportunidade de receber a Rede Globo e ser notícia no país inteiro. Um aplicativo que nós levamos, onde o cidadão ele pode entrar em contato direto através do aplicativo, do seu smartphone, do seu Android, né, com a população. A população fala com a Câmara através da ouvidoria, ou com a Câmara, ou com um dos vereadores, o vereador que represente sua comunidade, ou qualquer... Século XXI, né? Século XXI. Então nós procuramos resgatar e devolver o poder legislativo. Administrativamente, eu acompanhei sua atuação, eu achei realmente muito singular, muito diferenciada enquanto presidente, até porque eu trabalhei na Câmara numa outra administração, mas sem dúvida a sua trouxe inovações significativas. Mas é importante também dizer, Viraca, que nós estamos dando continuidade a esse trabalho, né? Nós já tivemos a oportunidade, mesmo não estando na presidência, mas nós tivemos a oportunidade de continuar realizando o Plenário Escola. Nós é um projeto... Mesmo como vereador? Mesmo como vereador, nós estamos indo às escolas, inclusive com o apoio do atual presidente da casa, do Amaro Bandeira, do BAL, nós estamos dando continuidade ao nosso projeto e indo. Esse trabalho é um trabalho de ordem pessoal, né? É o meu gabinete que está indo
para as escolas, o vereador Hélio. Não sabia. Eu acho interessante, até porque nós tivemos a oportunidade, inclusive, de nos encontrar na Escola Eudócia Ferreira. Exatamente, foi. Né? Você começou lá. Escola. Foi a primeira escola. Você começou, foi. A primeira escola que nós fizemos o plenário. Quando você me trouxe a proposta, eu digo, ok, vamos falar. Aí, inclusive, você veja como o pessoal é a mente muito fechada. Isso é política, não sei o que, não. Nada disso, tem nada a ver. Então você vê todos os projetos que a gente nós encampamos, né? Nós estamos na rua, nós estamos, a ouvidoria da casa continua, a ouvidoria da Câmara continua, mas nós, enquanto vereadores, também, né, estamos antenados, né, com os recursos que a rede social nos dispõe, e você veja que, enquanto vereador, nós disponibilizamos à população. Nós temos um site, que é o professorelimo.com.br, onde a gente tem a oportunidade de interagir com a comunidade. Temos uma página na fanpage, né, que é uma página no Facebook, chegamos com o Instagram, também disponibilizamos à população um WhatsApp, e a gente tem buscado sempre estar sempre interagindo com a população. As mídias realmente novas, mídias atuais, além de estar na Câmara de Vereadores, à disposição da população, procurando da tribuna da Câmara ser a voz. Eu queria agora nessa outra etapa a gente falar um pouco de política vitoriense. Tá? Olha, Biraca, eu acredito que nós vivemos um momento político, né, em que Vitória, um momento político histórico, né, digamos um momento político ímpar, né, onde eu acredito que todo homem político, né, todo homem que faz política nesse município, ele tem a intenção de disputar a eleição, ele pode se apontar como candidato à eleição. Obviamente, quem vai fazer esse julgamento, né, é o povo. A gente não pode complicar muito essa coisa de quem são os candidatos, quem pode ser. Eu acho que o povo vai avaliar o melhor histórico, vai avaliar a melhor condição, mas acredito que todo vitoriense que esteja em dias com a justiça eleitoral, né, ele é com certeza, né, digno e um bom candidato. Não é fácil para mim fazer um julgamento quando nós não estamos atentos ao trabalho do grupo político. Eu acho que nenhum deles te chamou ainda a atenção. Não, até porque, Biraca, eu acredito muito na coisa do grupo. Nós estamos, ao longo do tempo em que nós investimos no processo político, nós sempre tivemos grupo. Nós temos pessoas que nos acompanham no processo há mais de 20 anos, né? há 30 anos dentro do processo político. Você conhece, né? Nós, inclusive, parte dessa história nós fizemos juntos. Né? Essas pessoas, elas estão presentes. Essas pessoas estão atuando. Você vê, nós estamos construindo um grupo político, estamos ampliando o nosso grupo político, ouvindo a juventude, né? Ouvindo os sindicatos, ouvindo a população. Nós estamos ouvindo o homem do campo, a mulher, né? Os cidadãos, os vitorienses. Então, assim, o nosso trabalho político. Então, quando você diz assim, vamos ver qual desses nomes que você citou seria o seu candidato. O seu perfil, né? O meu perfil, eu digo a você que o nosso grupo, ele é único. Nós temos um grupo político, um grupo que teve a oportunidade de se aliar, né? Sempre nós estivemos aliados a Elias Lira, ao projeto de Elias, mas um grupo que tem independência. Falar em Elias, hoje, a sua relação política com Elias, porque algumas pessoas acham que houve um rompimento seu político com Elias após o processo de reeleição da Câmara. Realmente existiu esse afastamento? Existe esse afastamento? Biraca, isso é muito oportuno, né, a gente poder esclarecer isso à população. Veja bem, o nosso projeto político com relação à reeleição de Câmara, nós nunca tivemos pretensão em reeleição de Câmara. Nós tivemos sim a intenção e conseguimos concretizar no primeiro momento a eleição do segundo biênio, do primeiro biênio. O segundo biênio, para nós temos e estamos construindo, né, e estamos vivenciando um projeto político
que não nos seria permitido estar à frente da presidência de uma Câmara. Nós colocamos toda a velocidade possível, né, em execução na Câmara. A nossa equipe dedicou 70% do seu tempo à Casa de Ouro de Braga. Nós passamos 2 anos ali, devolvendo o Poder Legislativo à vitória de Sebeltrão, e foi uma tarefa muito difícil, e você sabe disso. Nós pegamos uma Câmara que tinha vindo de uma gestão anterior desastrosa, e que nós trouxemos a população através de audiências públicas para dentro da casa. Você veja, a casa hoje é frequentada, as pessoas vão para lá, dar a sua opinião, conservação da estrutura. Para vocês terem uma ideia, eu estive na Câmara como assessor de um ex-presidente, e nós fomos fazer uma atualização, chamo de atualização da lei orgânica e do regimento da Casa. Nós não tínhamos ela digitalizada. A partir do que nós íamos fazer? Não se tinha digitalizado. É uma coisa absurda. Tivemos que digitalizar toda a lei orgânica que hoje você tem, inclusive eu tenho aqui, depois enviamos para a Câmara, para a partir dali fazermos a Constituinte, né? Nós tivemos a oportunidade, inclusive fizemos uso desse material digitalizado. Eu não sei, Vitória conhece, né, o site da Câmara, e lá nós colocamos, na época que estive à presidência da Casa, à frente da Câmara, nós colocamos lá tudo digitalizado no nosso site, né? Inclusive a lei orgânica do município, né? o Visa Legis, né? Houve a preocupação de catalogar, né, toda a legislação do município dos últimos 5 anos, salvo engano, e colocarmos à disposição da população. Eu vejo que a dificuldade é imensa até para ver um código de obra, um código tributário, né? Não tinha acesso. E a gente procurou facilitar a vida do contribuinte, dando nesse espaço da página. E complementando o seu questionamento com relação ao prefeito Elias Pira, você também ao político, fala, né? Ao político. Olha, a minha relação com Elias sempre foi uma relação de muito respeito. Nós tivemos a oportunidade de estarmos juntos em algumas eleições aqui em Vitória. Acho que 4 eleições nós tivemos a oportunidade, né, de estarmos no mesmo palanque, defendendo, né, sempre ele a eleição para prefeito e nós a renovação do Poder Legislativo junto com ele, porque entendemos que naquele momento, né, Elias era a melhor opção. Isso sempre foi o entendimento do nosso grupo. E a nossa relação é uma relação de amizade. Obviamente, ninguém concorda 100% politicamente com alguém, também nem discorda 100%. Né? Isso faz parte. Mas é uma relação boa, uma relação de amizade, de respeito. Né? Nós nos respeitamos e continuaremos sempre assim. Houve algum estremecimento durante a sua gestão à frente da Câmara, politicamente falando, com o Executivo? Você acha que... Olha, Piraca, não tivemos nenhum estremecimento. Na verdade, você conhece o meu perfil e eu sempre fui intolerante às questões, a muitas questões pontuais, né, com relação à Câmara de Vereadores. Não existia, sempre existiu de minha parte um excesso de zelo. Né? Obviamente, para Elias foi sempre aprovado por ele esse zelo que tinha. Né? Poderia não ser aprovado por alguns assessores do prefeito, né? Mas pelo prefeito não. Até porque quando nós temos cuidado com a elaboração de um projeto de lei, quando nós temos o cuidado com a elaboração da aprovação do que está correto, constitucionalmente falando, esse zelo, né, ele é visto com bons olhos pelo Poder Executivo. Né? Nós tivemos sempre esse cuidado de que as leis, né, que nós tivéssemos a construção, né, de um Poder Legislativo com seriedade. Né? Não pode sair daqui sem ouvir isso de vocês. Já conversamos tudo, mas candidatura, Edmond Neves,
prefeito 2016, como fala, é você que está falando, existe essa possibilidade, você já falou que todo cidadão sonha com isso, pensa nisso, principalmente você que é político. Eu não posso dizer a Vitória que a gente que é político, a gente não tem a vontade, obviamente, de ser, galgar esse espaço. Mas veja bem, a nossa candidatura, como no início eu te coloquei, eu me preocupo muito com a autoproclamação. Eu acho que nós estamos preparados, né? Nós construímos ao longo de todos esses anos, né? Nós construímos um currículo, né, que nos permite dizer à Vitória de Santo Antão que estamos prontos para ser gestor dessa cidade. Estou agora, este ano, completando 50 anos de idade. Dedico-me. Quer dizer que eu sou mais velho que você. Dedico-me a essa cidade, né? Sempre, né? Aos meus 50 anos de idade, quando eu olho para trás, eu consigo enxergar, né, toda a nossa história, toda a nossa trajetória política, toda a construção que fizemos nessa cidade, politicamente falando. Nós tivemos a oportunidade de gerenciar, né, unidades públicas, estaduais. Eu tive a oportunidade de ser diretor do Eudócia Ferreira. Deixa eu te falar uma coisa, nós nos cruzamos aí, né? No Centro Social Urbano de Redenção. Perfeito, né? Tive a oportunidade de ser diretor da Escola Profissional de Facas. Né? Você saiu do Eudócia e foi para lá, eu sou diretor. Tive a oportunidade de estar na disposição da Assembleia Legislativa em função administrativa. Tivemos a oportunidade de lecionar, né? Durante 10 anos eu fui diretor. E ainda tem gente que diz que você nunca foi professor. Fui professor. Você já ouviu esse comentário? Você viu esse comentário? Professor, ele nunca foi professor. Eu conheci ele. Professor da Escola Polivalente José Joaquim da Silva Filho. Em sala de aula, biologia, né? Fui professor de biologia? Biologia, fui professor, era ciências. É química também, né? Era biologia, ciências, que era iniciação em física, em química, que nós tínhamos na antiga 8ª série, que hoje é o 9º ano, né? Lá no Polivalente. Fui professor na Escola Cardeal Roncalli, fui professor no Polivalente, eu já citei, e depois então fui para a área administrativa. Me dediquei à área administrativa, foquei a gestão, inclusive hoje sou gestor público, sou pós-graduado em gestão pública, e foquei a gestão a partir daí. Eu acho que em 97 foi quando nós fomos ser gestor da Escola Profissional de Pacas. Né? Depois fui... exatamente. Fui da Escola Profissional de Pacas, fui também na área de ensino, professor diretor da Escola Eudócia Ferreira, mas enfim, eu digo sempre às pessoas, eu sou professor de carteirinha e me orgulho muito. Quando é assim, você é vereador, eu digo, não, eu sou professor, né? Estou vereador. Então sempre foi dessa forma. E também somos empresários na área da educação. Esse ano, né, o nosso projeção completa 20 anos, 20 anos de projeção.